Olá, boa tarde. A Justiça cada vez mais perto do cidadão. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o programa Justiça Comunitária atende em terminais de ônibus para facilitar a vida de quem necessita de algum serviço público. A iniciativa tem tido resultados positivos. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Rede Sustentabilidade pede no Supremo Tribunal Federal o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Tribunal de Justiça do Amazonas dá 48 horas para que o governo estadual devolva 155 cilindros de oxigênio devidamente abastecidos para o município de Coari. A Prefeitura de Coari acusa o governo de Manaus de distribuir parte dos cilindros da cidade para as unidades básicas de saúde da capital amazonense. E ainda, ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo sobre monitoramento de parlamentares e jornalistas. Mais uma ação envolvendo a crise de saúde no Amazonas chega ao Supremo Tribunal Federal. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, entrou com um pedido para que o governo federal seja obrigado a apresentar em no máximo 24 horas o planejamento para disponibilizar oxigênio para os estados da região norte. E quem tem os detalhes para a gente é Manuela Borges. Boa tarde, Manu. O que mais esse senador pede? Muito boa tarde, Evelyn. Além desse planejamento, especificando todo o processo de logística, de compra e distribuição do oxigênio, principalmente para a região norte do país, o senador Randolfo Rodrigues ainda pede na ação o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senador acusa o ministro de ter cometido diversos erros, levando à morte mais de 210 mil brasileiros. E ontem, 7 pessoas internadas por causa da Covid-19 morreram no hospital de Coari por falta de oxigênio. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu prazo de 48 horas para que o governo estadual devolva 155 cilindros de oxigênio devidamente abastecidos para o município que fica a 360 quilômetros de Manaus. Acompanhe na reportagem. A decisão veio em menos de 24 horas. De acordo com a ação, o município de Coari enviou 155 cilindros para serem reabastecidos em Manaus entre os dias 9 e 13 de janeiro. Mas os compartimentos foram retidos pela Secretaria de Saúde da capital. A Prefeitura de Coari acusa o governo de Manaus de distribuir parte dos cilindros da cidade para as unidades básicas de saúde da capital amazonense. Enquanto isso, a ação da Prefeitura de Coari alega que a rede pública de saúde do município conta com apenas 4 cilindros para oxigenar 15 pacientes que fazem uso contínuo do produto. O juiz Fábio Alfaia deu 2 dias para que a Prefeitura de Manaus devolva os 155 cilindros abastecidos com oxigênio. Em caso de descumprimento, o magistrado determinou multa diária de R$100 mil, com limite máximo de até 10 milhões. Respondem pela ação tanto o secretário de Saúde de Manaus como a empresa White Martins, que possui contrato de fornecimento de oxigênio com o município de Coari. De um lado, a Secretaria de Saúde de Manaus alega que a culpa é da White Martins, que atrasou na entrega do oxigênio. De outro, a empresa informa que o produto tem sido entregue diariamente e que a responsabilidade de distribuição é da administração municipal. Após a judicialização do caso, 40 cilindros de oxigênio foram entregues, com 13 horas de atraso. Tarde demais para 7 pessoas que morreram asfixiadas no hospital de Coari. Em Iranduba, região metropolitana da capital, a falta de oxigênio também foi a causa da morte de pacientes com Covid. Para auxiliar o abastecimento no estado amazonense, caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus, com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio. Em outra frente, comunidades indígenas começam a ser vacinadas. Na aldeia de Umariaçu, que fica em Tabatinga, a 1.100 quilômetros de Manaus, o enfermeiro Eusimar Tanata, de 45 anos, recebeu a proteção.
O indígena perdeu a esposa para o coronavírus 1 mês atrás. E hoje foi o dia mais importante da minha vida. É um dia importante ao combate ao Covid. Eu não consegui salvar minha esposa porque na época não tinha vacina ainda. Mas se tivesse, tinha salvado a vida dela. Mas com isso, eu com certeza vou fazer de tudo para salvar outras vidas. Relatórios da Força Nacional do SUS, convocada pelo Ministério da Saúde para atuar em Manaus, revelaram que desde o dia 8, o governo federal foi informado sobre o desabastecimento de oxigênio na capital amazonense. No entanto, o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde foi bem inferior à demanda, para evitar a morte de pacientes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem 15 dias para dar explicações à Procuradoria-Geral da República. O vice-presidente no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, decidiu que pedidos urgentes contra White Martins sobre fornecimento de oxigênio devem ser decididos por Vara Federal do Amazonas. De acordo com a empresa White Martins, após o aumento de casos da pandemia, o número de pacientes que dependem de internação e oxigênio hospitalar chegou a níveis muito elevados e ela alega estar sendo demandada além das obrigações contratuais assumidas com o Estado e a rede hospitalar privada. Na ação, a empresa afirma que está produzindo por dia 28 mil metros cúbicos de oxigênio em Manaus. Mas em apenas uma decisão judicial, foi determinado o fornecimento de 10 mil metros cúbicos para um único hospital. A empresa alegou ainda que todos os processos atualmente em curso relativos ao fornecimento de oxigênio envolvem os interesses da União Federal, que tem atuado diretamente na resolução da crise do Amazonas. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi considerou que a existência de decisões na Justiça Estadual e na Justiça Federal traz potencial risco de entendimentos divergentes e conflitantes, que podem levar a empresa a distribuir o oxigênio de maneira desigual, agravando ainda mais a crise sanitária do Estado. Por meio de decisão liminar, o ministro Mussi fixou a competência da primeira Vara Federal Civil do Amazonas para decidir sobre pedidos urgentes que envolvam o fornecimento de oxigênio pela White Martins. Como consequência, foi determinada a suspensão das ações sobre o mesmo tema elencadas pela empresa que estão em tramitação em outras varas do Amazonas. A medida liminar tem validade até que a primeira sessão analise o mérito do conflito de competência. O relator é o ministro Francisco Falcão. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal alerta para golpe sobre o fornecimento ilegal da vacina contra a Covid-19. Criminosos estão fazendo um agendamento falso da imunização para ter acesso aos dados pessoais. O governo federal também pede atenção, porque isso pode estar acontecendo em todo o país. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, os suspeitos se passam por servidores e ligam oferecendo agendamento. Em seguida, mandam um código para o celular da pessoa. Ao clicar, ela confirma e entrega aos bandidos os dados pessoais. Nas redes sociais, a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde alertam que os governos federal e local não telefonam para agendamento e não pedem confirmação por SMS. Os golpistas usam essas informações para clonar aplicativos de mensagem e, assim, ter acesso ao celular. Segundo a polícia, o golpe é velho, mas tem uma roupagem nova. Ou seja, os criminosos aproveitam do momento de medo e de sensibilidade para tirar vantagem. Por isso, é importante não repassar informações, muito menos dados e senhas. A Polícia Civil do Distrito Federal, com autorização da Justiça e apoio das polícias de Goiás, Mato Grosso e Rondônia, deflagrou hoje pela manhã a Operação Loki. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que atuava dentro de uma empresa de plano de saúde. As investigações apontam que gestores e funcionários faziam repasses ilegais para outras contas. Foram realizadas, por exemplo, transferências de 3 milhões de reais para uma empresa de chaveiro e também para uma loja de produtos agropecuários que nada tem a ver com o plano de saúde. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. O prejuízo é estimado em 70 milhões de reais. No próximo bloco, o trabalho desenvolvido pela Justiça Comunitária em Mato Grosso. Os detalhes em instantes. A
Constituição Federal carrega os princípios basilares da República Federativa do Brasil, capaz de possibilitar os direitos e garantias inerentes à condição de cidadão. É o acesso e a proteção ao que está previsto nas linhas constitucionais que possibilitará a igualdade e a dignidade da pessoa humana, verdadeira faceta do Estado democrático de direito. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, suspendeu o liminar que proibia o Banco Bradesco de demitir funcionários sem justa causa durante a pandemia da Covid-19. A liminar do Tribunal Regional do Trabalho, além de proibir a demissão de funcionários, também determinava a reintegração daqueles que chegaram a ser dispensados pelo banco. Ao derrubar a decisão, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga justificou que a determinação não deixa clara a abrangência territorial da proibição, já que a instituição financeira tem alcance nacional. Segundo ele, seria necessário especificar quais agências bancárias deveriam cumprir a ordem para evitar grande impacto nas atividades do banco. A suspensão vale até que o TRT-15 julgue o mérito da ação civil pública. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o Poder Judiciário pode ser encontrado até no ponto de ônibus. O programa Justiça Comunitária atende em terminais para facilitar a vida do cidadão que necessita de algum serviço público. A intenção é atender o maior número de pessoas, mesmo em época de pandemia, seguindo todas as medidas de biossegurança. Terminal de ônibus é um local que sempre tem movimento. E muitas pessoas que passam por ele podem precisar de orientações jurídicas ou algum tipo de serviço público. Entre embarques e desembarques, os agentes da Justiça Comunitária do Judiciário de Mato Grosso oferecem atendimentos de graça aos passageiros do transporte público que passam por aqui pelo terminal de ônibus de Cuiabá. Foi assim que a Ana Vitória conseguiu o encaminhamento para fazer a segunda via da carteira de identidade sem pagar nada. Uma economia de cerca de R$ 70. Achei muito bom, né? Que é gratuito, é benefício para nós, né? Cidadão. São 20 comarcas de Mato Grosso com o programa Justiça Comunitária. Em todos esses locais, em 2019 e 2020, foram quase 22 mil atendimentos. E apesar da pandemia da Covid-19, os serviços continuam, seja de forma presencial, seguindo as normas de biossegurança, ou por WhatsApp e telefone. Para detalhar esse assunto, a gente conversa agora com a assessora da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tatiane Guerra. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, Tatiane. Obrigada. Doutora, é preciso a gente pensar na pandemia como ainda uma situação de risco, né? Como é que vocês estão fazendo para continuar atendendo o cidadão, mesmo nesse período, né, de distanciamento social? Quais são as regras que estão sendo cumpridas ali para que o cidadão continue recebendo esse atendimento? É importante ressaltar que o judiciário inteiro teve que se reinventar nesse momento de pandemia. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um tribunal que ele já vem sendo bem vanguardista, né? E adotando todas as medidas para acompanhar essa evolução. Então, a gente tem a Justiça Comunitária, que é esse projeto maravilhoso, porque eu acho que atinge o objetivo maior do judiciário, que é estar muito próximo da sociedade. A Justiça Comunitária, ela tem sempre como objetivo estar perto da população. Para isso, a gente adota algumas estratégias, como essa informalidade. Então, a gente não atende em salas, a gente atende onde tem maior aglomeração de pessoas. A gente vai ao encontro dessa população. E isso são em 20 comarcas de um estado grande como é conhecido Mato Grosso. Nesse tempo de pandemia, no entanto, a gente teve que se reinventar mais uma vez. E nessa reinvenção que a gente teve que lançar a mão agora nesse período, a gente aprendeu a usar as redes sociais. Então, esses agentes, eles atuam de forma híbrida, conforme o estágio em que está a sua cidade, porque são 20,
Então, dependendo do estágio que está a sua cidade, ele adota uma conduta. Se ele está em uma cidade que está em uma situação mais grave, em termos de transmissão de pandemia, ele adota o atendimento via WhatsApp, via celular. E como ele já tem uma identidade criada com a população, eles conseguem manter esse vínculo. E aí conseguem fazer todo tipo de atendimento, mesmo estando à distância. Na reportagem, a gente viu que a Ana Vitória conseguiu tirar a segunda via da carteira de identidade, por exemplo. Mas quais são os outros serviços disponíveis, disponibilizados pela Justiça Comunitária? Quando a gente fala de judiciário moderno, hoje em dia, a gente sabe que ele é um judiciário proativo que tem que estar perto da sociedade. Então, esses agentes que são voluntários, eles atuam de forma voluntária, eles recebem um tipo de capacitação generalista. Então, eles são orientados sobre os mais diversos ramos, e aí a gente fala tanto em termos de justiça, mas também em cidadania, em saúde, e eles viram grandes conhecedores de assuntos diversos, Então, essas pessoas, elas chegam até a população, e a população conta a situação que está afligindo, pela qual elas estão passando, e esse agente dá uma orientação de se a pessoa tem ou não direito, onde ela deve buscar. Ele não dá uma orientação técnica, ele dá um encaminhamento. E via a nossa rede de parceiros, a gente consegue encaminhar, como, por exemplo, a Ana Vitória, que conseguiu a hipossuficiência, que é uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, e conseguiu tirar o RG. Mas nós temos parceria com o INSS, com o próprio governo do estado, com a Secretaria de Assistência Social. É um leque muito amplo de serviços que a gente consegue atender o cidadão. Para a gente finalizar, doutora, qual é o WhatsApp, o e-mail que o cidadão pode acessar a Justiça Comunitária sem ser presencialmente, Certo. O nosso juiz coordenador, que é o Dr. José Antônio Bezerra Filho, ele toma esse cuidado de que nesse momento de pandemia a gente restringe esse atendimento para o não presencial, como eu disse. Então, nós temos um telefone principal, que é de DDD 65 3617 3050. A pessoa entra em contato com esse número e lá nós passamos o WhatsApp do agente que resida mais próximo dela, que esteja na sua região. Então, aí, cada agente pode fazer esse atendimento. E temos também um número de WhatsApp, que a gente também pode fazer esse encaminhamento, que é o 65 99287 4384. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, doutora Tatiane. A gente que agradece. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de empresário acusado de chefiar milícia no Mato Grosso do Sul. A nossa Constituição teve o mérito de preocupar-se com a sua própria efetividade. Para tanto, ela criou ou fortaleceu determinadas instituições. Uma dessas instituições é a Defensoria Pública, constitucionalizada em 1988. A Defensoria tem dois propósitos básicos: proporcionar acesso à justiça à imensa população carente do país e lutar pela promoção dos direitos humanos de todas as pessoas. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao governo sobre monitoramento de parlamentares e jornalistas. Quem tem as informações e explica para a gente é a Fernanda Tavares. Boa tarde, Fê. Evne, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É o seguinte, o Partido Verde entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a produção de relatórios sobre a atuação de jornalistas e parlamentares. E o que está em jogo agora, Evne? A ministra Carmen Lúcia quer saber se de fato existe ou não a produção destes relatórios e, por isso, ela pediu informações à Secretaria de Governo e à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A ministra Carmen Lúcia
denúncia deu até 48 horas para receber essas respostas. Na ação, o Partido Verde diz que a produção deste tipo de relatório para investigar a vida de parlamentares e jornalistas e, principalmente, o que eles fazem na internet, coloca em risco a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento. Evelyn. Muito obrigada, Fernanda. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do empresário Jamil Nami, acusado de chefiar uma milícia armada no Mato Grosso do Sul. O pedido de habeas corpus foi apresentado contra a decisão do ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que também negou a possibilidade de revogar a prisão. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que, segundo jurisprudência do Supremo, não cabe habeas corpus contra a decisão individual de um ministro do STJ e disse ainda que não identificou nenhuma ilegalidade na prisão. O ministro destacou que uma das justificativas para a prisão preventiva foi que Jamil Nami teria ameaçado de morte uma testemunha de outro processo. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válido o recurso dos Correios com base na data de intimação pelo PJE e não pelo Diário Eletrônico. O Pablo Lemos explica a decisão. Os ministros na quarta turma entenderam que, se fosse considerada a data da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o recurso seria tempestivo. Sendo assim, prevaleceu o prazo mais benéfico ao recorrente e as diretrizes do PJE. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos havia sido condenada nas instâncias anteriores ao pagamento de promoções verticais por merecimento a um empregado. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, foi publicada no Diário Eletrônico em novembro de 2017 e a intimação no PJE ocorreu em fevereiro de 2012, ou seja, cerca de 5 anos antes. O recurso de revista foi interposto em fevereiro de 2018. Em contrarrazões, o trabalhador alegou que os Correios descumpriram o prazo de 16 dias para apresentar o recurso, que, segundo ele, deveria ser contado a partir da data da publicação do acórdão do TRT. A empresa, no entanto, disse que a petição havia sido enviada no período correto, com base na intimação recebida pelo PJE. Os Correios recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que as intimações devem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio, ao que se cadastrarem, ficando dispensada a publicação no Diário Oficial, inclusive eletrônico, prevalecendo assim, para efeito de contagem processual, a notificação feita pelo PJE. Quando o Poder Judiciário emite 2 vias de intimação, gerando na parte, seja qual for, empresa ou trabalhador, a legítima expectativa de que aquela última intimação é mais benéfica, esta deve prevalecer. E, a partir desses princípios, reforçando também o primeiro argumento de que o processo tramita pelo PJE e lá houve a devida intimação, é que estou rejeitando a preliminar, entendendo que o recurso é tempestivo e, por isso, na questão de mérito, na questão de fundo, que trata das diferenças salariais pelas promoções por merecimento, é que conheço e dou provimento ao recurso de revista. As considerações finais do relator tiveram como referência o princípio da boa-fé objetiva processual e o princípio da primazia da decisão de mérito ao considerar a intimação realizada pelo PJE para a contagem do prazo. A decisão foi unânime. A edição de hoje do Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.